E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar para vocês a questão de otimização de tempo dentro do Revit, tá? Então, é uma possibilidade que você pode ter como referência para criar outros processos que vão otimizar teu tempo na hora de projetar. Sabe aquelas continhas de área, perímetro que a gente faz? Eu vou passar aqui para vocês automática. Sabe aquelas contas que a gente faz dividindo a área, dividindo o perímetro para encontrar a quantidade mínima de tomadas, quantidades mínimas de potência para cada cômodo? Eu vou passar aqui para vocês automático. Então, você fazendo esse processo ou já tendo essa tabela aí na sua template, você vai otimizar muito tempo na elaboração dos seus projetos. Principalmente, isso vai aumentando cada vez que o seu projeto é maior. Então, para um projeto pequeno de uma residência, você vai demorar, vamos supor, em torno de uns 20 minutos para dimensionar quantas tomadas, quantas luminárias vai precisar nessa residência. Se você tem já um edifício, os 20 minutos que você ia levar agora, você vai levar 1h30, por exemplo. Com essa otimização de tempo, com essa criação, essa pré-configuração da template, a criação de tabelas aqui no Revit, o que você ia demorar 20 minutos, você vai demorar 1. E o que você ia demorar 1h30, você vai demorar 2 minutos. Entendeu? Então, isso aqui é para otimizar tempo, para você gastar tempo no que precisa mesmo, na compatibilização, nos processos que o Revit não consegue pensar por você, aonde você como projetista tem que tomar decisões. Então é nessas etapas que você tem que dedicar seu tempo, e as etapas automáticas, que é esses dimensionamentos, o Revit vai fazer para você. Então eu vou passar isso para vocês hoje. Bom, seguinte, aqui eu tenho um esquema, tá? Não peguei nenhum projeto específico, eu só modelei. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, mais umas janelas aqui que tá faltando, só para ilustrar melhor essa representação. Então, para eu criar uma janela similar a essa, eu clico na janela, com o botão direito eu venho em criar similar. Então, eu já venho e posiciono elas aqui, mais ou menos aonde eu quero instalar ela. Vou instalar também uma porta, clico com o botão direito e criar similar. Vou posicionar ela aqui. A janela eu posso mover ela com as setas do teclado, ou eu ainda posso utilizar essas cotas temporárias que elas aparecem. Caso não aparecer essas cotas temporárias, você pode criar uma própria cota. Por exemplo, da parede até o centro da minha janela, que tem 1,5 m. E se eu quiser 1,30 m, eu venho aqui, mudo pela cota e excluo ela depois. Então tá aqui o meu modelinho. E agora a gente vai fazer a primeira configuração, que é registrar os espaços, tá? Inserir os espaços dentro de cada um desses cômodos. Então eu vou vir aqui em analisar espaço e vou posicionar, ó, você vê que ele já está criando uma linha vermelha, rosa vermelha, aqui em volta do ambiente, onde ele está demarcando cada um dos ambientes, tá? Então aqui eu posso clicar dentro, ele já vai colocar o meu indicador. Eu posso colocar nesse outro ambiente, neste outro e nesse outro aqui. Agora um porém. Nesse último ambiente que eu criei, ele pegou a área da circulação, só que eu vou querer separar ela. Então, eu vou vir em separador de espaço. E eu vou criar uma linha neste espaço aqui, ó. Então, ele já vai dividir, tá? Então, eu vou dar ESC, ele vai sair do comando. Então, eu vou vir aqui no espaço novamente e vou inserir o espaço aqui. Pronto, está inserido. E agora eu vou nomear esses espaços. Então, eu vou colocar esse primeiro espaço, eu vou colocar dormitório 1. Ok. Aqui eu vou colocar uma cozinha, tá? Só para diferenciar na parte do nosso dimensionamento. Não para fins arquitetônicos, fins de layout, nada, tá, pessoal? Só para fins do dimensionamento mesmo. Isso é só um exemplo. Aqui eu vou colocar circulação. Aqui eu vou colocar sala estar. E aqui eu vou colocar banho. Ok, pronto.
Isso aqui, então, já estão indicados os meus espaços aqui no projeto. Outra coisa que eu posso fazer é alterar esses indicadores, ficando aqui nas anotações que tem configurado. Então, aqui, o que ele está mostrando? O nome do espaço, a área e o perímetro. Para que a gente precisa da área? A gente precisa da área para dimensionar a potência mínima de iluminação para cada cômodo. E para que a gente precisa do perímetro? A gente precisa do perímetro para dimensionar a quantidade mínima de tomadas de uso geral para cada um dos cômodos. Então, vamos lá. Eu estou aqui na minha disciplina de arquitetura, eu vou passar ela para elétrica. E agora eu vou partir para o meu dimensionamento praticamente automático aqui no Revit. Na outra aula eu já apresentei para vocês um modelinho de tabela. Agora eu vou apresentar para vocês um outro modelo de tabela que também otimiza o seu tempo, para você ver a diversidade que tem na criação aqui no Revit. Então, eu vou vir aqui em tabelas e quantidades, que é onde fica salva essa tabela. Eu clico no meu maisinho e vou vir aqui, dimensionamento de iluminação. Eu vou dar 2 cliques, ele vai abrir a minha tabela de dimensionamento. Olha só que top! A tabela prontinha, configurada, dimensionada para você. Então, o que ela está apresentando? O espaço, que é o que a gente inseriu lá no projeto, a área, que também foi calculada automaticamente pelo Revit, e a carga mínima de potência para iluminação, também já pré-dimensionada aqui pelo Revit. Então, como já está configurado, ele já está dimensionando e te dando de mão beijada. Então, assim, para você entender o que essa tabela está fazendo, nós vamos passar o que a norma recomenda, que é o que essa tabela está seguindo. Então, a norma 5410, ela recomenda que, para ambientes com área menor ou igual a 6 metros quadrados, seja considerado 100 VA de potência de iluminação mínima. Então, é o que a gente tem, por exemplo, no banho e na circulação, que não chega a 6 metros quadrados e nós temos 100 VA aqui. Já quando nós temos ambientes que a área supera 6 metros quadrados, é considerado para os primeiros 6 metros quadrados a potência de 100 VA, e a cada 4 metros quadrados que superem esses 6 metros, seja acrescentado 60 VA a cada 4 metros quadrados inteiros, tá? Então, é bom que você lembre dessa parte, inteiros, 4 metros quadrados inteiros. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse 14 metros quadrados, como que ia ficar a minha carga mínima de iluminação? Ela ia ser 100 watts dos primeiros 6 metros. Eu vou pegar a calculadora aqui para fazer junto com vocês, tá? Então, se eu tenho 14 metros, os primeiros 6 eu considerei 100 VA, me sobrou 8 metros quadrados. Então, nós temos a cada 4 metros 60 VA. Então, ia ficar 100 mais 60 mais 60. E nós chegamos a 220 VA. Por que essa tabela não calculou 220 VA? Porque nós não temos 2 vezes os 4 metros quadrados inteiros. Então, a gente está faltando 0,20 metros quadrados para a gente chegar em 4 metros quadrados inteiros. Então, o que ela está fazendo? Considerando 100 VA para os 6 primeiros metros e considerando mais 60 VA para os 4 metros inteiros que excedem os primeiros 6. Então, é bem claro, a norma é bem clara nesse sentido. Outra questão que eu também já comentei na outra aula é referente a essa potência mínima de iluminação que a norma recomenda. A gente sabe que hoje em dia, quando a gente vai comprar iluminação, praticamente a gente só compra iluminação de LED, que é uma potência bem menor do que essa que a gente está dimensionando. Então, é como se a gente estivesse superdimensionando o nosso sistema de iluminação. Só que, se a gente não fizer isso, a gente não está atendendo a norma. Então, a gente estaria desconforme com as recomendações da norma. Então, a gente sempre tem que atender, procurar sempre. Então, a gente sempre tem que atender. Então, é esse o cálculo de carga mínima para iluminação desse nosso modelinho.
Então, você vê que aqui já está tudo configuradinho, já tá te dando pronto esse dimensionamento. É só você colocar lá no projeto e mãos à obra. Agora, eu vou passar para vocês o dimensionamento das tomadas, tá? Então, segundo a norma, para as tomadas, nós temos algumas particularidades, tá? Como eu falei antes, para que a gente utilizava o perímetro? O perímetro é para dimensionar essas tomadas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ver o ambiente que nós temos, que são esses aqui, tá? Que a gente listou lá no projeto. E nós vamos selecionar em qual categoria que ele se enquadra. Então, por exemplo, o banho se enquadra no banho. Você seleciona aqui. A circulação, você vai considerar área comum. A cozinha vai ser serviço. O dormitório vai ser comum. E a sala de estar também vai ser comum. Aí você viu que não apareceu nada aqui. Não é que a tabela está errada, só ela tem uma configuraçãozinha. Então aqui, ó, tá vendo que ele está selecionando isso aqui tá em cinza bem claro. Você precisa remover essa marcação. Então você clica 2 vezes em cima e ele já vai estar dimensionando as tomadas. Pronto, agora ele já dimensionou a quantidade mínima de tomadas para cada um dos ambientes com relação do perímetro. Então, o que eu vou passar para vocês aqui? O que a norma recomenda e como que essa tabela está dimensionando? Então, a norma recomenda que para banheiros seja considerado pelo menos uma tomada de 600 VA. Além de que a norma também recomenda que essa tomada do banheiro ela seja instalada próximo ao lavatório, que é onde a gente utiliza secador, barbeador, outros equipamentos ali em cima do lavatório, tá? Lembrando, você pode pedir, mas e o chuveiro não vai tomada? A gente está dimensionando aqui as tomadas, até vou colocar aqui, tomadas de uso geral, que são as nossas TUGs. Então, essa é o dimensionamento mínimo que a norma traz. A norma não traz a quantidade mínima de tomadas de uso específico ou de uso especial, tá? Que são as TUE. Então, que isso vai depender muito do seu projeto. Quantos chuveiros você vai ter, quantos ar-condicionados você vai ter, se vai ter motor, se não vai ter, se vai ter torneira elétrica. Então, a norma não tem como sugerir ou recomendar uma quantidade mínima para esse tipo de tomada que é específica para cada equipamento. Então, ela recomenda as tomadas de uso geral. Então, vamos aqui em circulação. Como que a tabela está dimensionando as tomadas mínimas para circulação, que é conforme a norma. Então, a norma diz que pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros de perímetro. Então, isso aí. Já para as cozinhas e lavanderias, que são áreas de serviço ou até mesmo copas, a norma recomenda que seja instalada pelo menos uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro, com a observação que pelo menos tem que ter 3 tomadas de 600 VA. Então, é o que a gente tem aqui. Nós temos 5 tomadas no total para essa cozinha, 3 que são de 600 VA e o restante de 100 VA, que é o que a norma recomenda. Já para o dormitório, que é uma área de uso comum, então, para o comum, a gente vai ter aquela mesma classificação da circulação. A cada 5 metros de perímetro é recomendado uma tomada para o dimensionamento. E essa tomada vai ser pelo menos de 100 VA. Para a sala de estar a mesma coisa, a cada 5 metros de perímetro vai ser dimensionada uma tomada de 100 VA, tá? Se você tiver varanda e garagem, vai ser o seguinte, pelo menos um ponto de tomada para a varanda e para a garagem. Então, isso vai ficar a seu critério. Lembrando que, ao contrário da iluminação, hoje em dia a gente está utilizando muitos equipamentos que precisam de tomadas, que precisam de energia. Então,
parte de recomendação de tomadas pela norma, ela fica um pouco subdimensionada, ao contrário da iluminação que ficou superdimensionada, tá? Então é sempre bom, a gente já colocou no Instagram, no canal aqui do YouTube também, qual as nossas 3 recomendações para dimensionar corretamente os pontos de tomada para cada cliente seu. Então é sempre bom, confere lá, tá? É muito boa essa dica, é o que a gente utiliza na prática. E é sempre bom, é sempre válido conversar com o cliente, conversar com o proprietário para ver que tipo de público vai ser essa residência, quem que vai estar utilizando essa residência e dimensionar essas tomadas o mais próximo possível do que vai ser executado, tá? Quanto mais próximo do executado, melhor. Então é isso aí, a parte do dimensionamento das tabelas, otimização de tempo, você pode ver ou fechar essas 2 tabelas. Por exemplo, se eu adicionar um cômodo aqui, tá? Eu vou passar para a disciplina de arquitetura. Vou vir em arquitetura, parede, não vou salvar agora. E eu vou adicionar um outro cômodo aqui. Vou vir em analisar espaço e vou colocar um espaço aqui também, tá? Eu vou dar um ESC para ele sair do comando. Eu vou vir aqui em renomear e vou colocar teste. Vou dar um Enter e um OK. Eu vou voltar aqui para minha planilha de dimensionamento de tomada de uso geral. E o que acontece? Já veio automaticamente para cá aquele ambiente. Eu venho classificando ele com o tipo de cômodo que eu tenho para ele dimensionar as minhas tomadas e a minha iluminação também, ó. Prontinho, olha que bacana. E agora, o que a gente faz para inserir esses pontos de iluminação, esses pontos de tomada aqui no projeto, seguindo o que a gente já dimensionou, o que o Revit já dimensionou para nós? Eu vou trocar a minha disciplina para elétrica, tá? Então, ele já configurou aqui para mim, para elétrica. Como é que eu faço para inserir as minhas tomadas aqui no projeto? Então, vamos lá. A gente vai vir aqui em sistemas, tá? Os dispositivos de tomadas, eles estão aqui em dispositivos, material elétrico. Então, aqui eu vou ter as minhas tomadas, tá? E eu vou conseguir estar posicionando elas conforme o modelo que eu escolher. Então, eu posso abrir a minha tabela, tá? De dimensionamento das tomadas. E vou dar o comando WT. Com o comando WT, ele vai abrir aqui no meu modelo todas as vistas que eu tenho abertas. Eu posso ainda mover elas e colocar do modelo que eu quiser, tá? Eu vou colocar a minha planilha do dimensionamento das tomadas em cima. E a minha planta aqui embaixo, tá? E agora eu vou vir aqui, ó, por exemplo, banho. Uma tomada de 600 VA. Vou vir em sistema, dispositivo, material elétrico. Vou posicionar aqui. Não tem a mobília, tá? Como eu falei, é só um exemplo representativo. Vou selecionar aqui. Clico em cima dela. Vou ver as configurações dela. A potência aparente eu vou colocar 600 VA. O fator de potência eu vou considerar 0,8, que é o que a minha concessionária recomenda aqui na minha região. Além de que você pode escolher outros modelos de tomada, tá? Então, é isso aí. Outra informação importante, altura. Aqui eu vou colocar 1,10. A elevação desse ponto de tomada, tá? Uma tomada média. Que a gente varia entre 1,10 e 1,20, tá? Agora aqui, por exemplo, para o dormitório, eu vou posicionar 4 tomadas. Vou vir em sistema, dispositivo, material elétrico e eu vou posicionar 4 tomadas. Com o espaço, você posiciona ela, clica espaço, ela vai rotacionar, tá? Então, você pode clicar nessa daqui, dar espaço, ela vai rotacionar também, tá? Uma coisa que é muito importante, posicionar as tomadas conforme a mobília, tá? Como vai ser, como é a prévia da mobília para o apartamento, para a residência, para o seu cliente, tá? Não adianta a tomada ficar atrás da cama, não vai dar para utilizar. Então, você tem que atender
a mobília do seu cliente. Então aqui eu vou posicionar as tomadas, vou posicionar também para mostrar para vocês um ponto de elétrica, tá? Então aqui a gente tem as caixinhas de elétrica, eu vou utilizar essa caixa metálica para inserir no teto, tá? Na laje, ela vai estar embutida na laje junto com os outros eletrodutos. Então eu vou posicionar mais ou menos aqui no meio. Claro que quando a gente faz o projeto, a gente posiciona exatamente no meio. Ele me veio uma informação que ela não é visível nessa vista. Por quê? Porque a gente está pegando a faixa de vista de 1,80 para baixo, tá? Eu vou colocar 3 metros, que a gente já consegue ver ela. Para eu visualizar no 3D, para ver se ela está embutida na laje mesmo ou não, eu seleciono todos esses elementos, os elementos que eu quero visualizar no modelo 3D, e clico em caixa de seleção. Então, aqui em caixa de seleção, ele já abriu o meu modelinho em 3D, só do que eu selecionei. Deixa eu ver se tem laje de cobertura aqui esse modelo. Não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha laje do piso, que ela tem 100 milímetros, né? Ela tem 10 centímetros. Vou copiar para a área de transferência e eu vou colar nos níveis selecionados. Então, eu vou selecionar o pavimento 2, que é o pavimento de cobertura. Pronto, tá aqui a minha laje, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou selecionar a minha caixa de corte, que é essa caixa azulzinha por fora. Vou reduzir ela um pouco para eu ver em corte aonde que está a minha caixinha. Vou clicar aqui exatamente no frontal e vou mover a minha caixinha aqui rente à laje. Então, ela vai ficar embutida na minha laje, ó. Tá vendo ali a pontinha dela? Ou eu posso também alterar o valor aqui, ó, do deslocamento dela, tá? Então, ela tá com 2,80 mais um deslocamento de 10. Se eu zerar esse item e colocar 2,90, ela vai permanecer na mesma posição, tá? Então, tá aqui a minha caixinha, eu consigo visualizar também as minhas tomadas ali, olha que bacana. Então, é isso aí, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é só um modelo representativo, para eu conseguir explicar para vocês essa otimização de tempo que o Revit proporciona nos projetos, tá? Conforme você vai entrando mais a fundo no Revit, você vai vendo quanto ele tem de ferramentas que otimizam realmente o tempo. E eu não estou falando que você vai projetar na metade do tempo que você projetaria um projeto comum no CAD. Porque a gente sabe que no CAD a gente colocava uma linha lá, já era um eletroduto pronto, e o pessoal que se entendia lá na obra. Só que aqui em BIM a gente não perde tempo fazendo esses processos que a gente automatiza. Por exemplo, esse dimensionamento, a gente não perde tempo dividindo o perímetro ou passando todos os cômodos para o Excel para dividir o perímetro. A gente já calcula que é automático. A gente dedica o nosso tempo a tarefas que o Revit não pensa por nós, tá? A tarefas que nós, como projetistas, temos que definir. Aonde que vai ser instalado, modelar o eletroduto, aonde que o eletroduto está passando. Esses itens que a gente, como projetista, precisa definir, tá? Que o Revit não consegue definir por nós. Então é isso, espero que tenha sido válido para vocês, que vocês também utilizem dessas ferramentas de automatização aqui no Revit, e até a próxima aula. E qualquer dúvida ou dica de algum vídeo que você quer que a gente mostre, como que a gente trabalha na prática, é só nos mandar aqui nos comentários, ou mandar por e-mail, ou mandar no direct do Instagram, tá? Fica bem à vontade, a gente tá aberta a receber essas novas sugestões, tá? Então, até a próxima aula, forte abraço e uma ótima semana!